Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conversar um assunto bastante importante, porque todos nós cidadãos temos que ter consciência sobre os impostos. Hoje, especificamente, a gente vai falar a respeito dos impostos estaduais, mas, obviamente, vamos fazer uma repasse também sobre os impostos nacionais e os tipos de impostos que a gente tem. Então, vamos ver quais são os nossos objetivos. Primeiro, por que o governo não precisa de dinheiro? Vocês saberiam me dizer? Qual a origem do dinheiro do governo? Os impostos municipais, estaduais e municipais, federais e estaduais, que a gente vai ver quais são. Primeiro, antes de mais nada, vamos começar com uma realidade que a gente conhece. Quantas pessoas trabalham na sua escola aí? Vocês sabem? Vocês veem aqueles professores que estão trabalhando com vocês, mas tem a pessoa que limpa, a merendeira, o diretor, a que trabalha na biblioteca. Vocês têm ideia de quantas pessoas trabalham? Essas pessoas recebem como? Qual a origem do salário dessas pessoas? Vocês sabem? Alguém da sua família precisou, ultimamente, ou você, do serviço público de saúde? Sim, ir lá no postinho, na UPA. Vocês sabem da onde que vem esse dinheiro para poder fazer isso? Os policiais que estão patrulhando as ruas da sua cidade. Da onde que vem dinheiro? Para a gasolina do carro, para o carro, para pagar o soldo do policial. Tudo isso vem exatamente dos impostos que nós pagamos, né? Então, esse dinheiro público que a gente diz, a origem dele, para realizar esses serviços, são exatamente dos contribuintes, ou seja, de nós, cidadãos brasileiros. E como é que ele chega esse dinheiro para nós, esse dinheiro ao governo federal? Através exatamente da captação dos impostos, ou seja, dos tributos. Há três tipos de tributos, três esferas. Os federais, que a gente normalmente chama da União, os estaduais e os municipais. Aqui tem alguns, que são mais do que esses, né? Na União, II, IE, IPI, IOF, ITR, IR, IGF e assim sucessivamente. Os estaduais, IPVA, ICMS, ITCMD, nos municípios, IPTU, ITBI, ISS. Nossa, professor, é tanta letrinha que o senhor até engasgou na hora de falar. E tem muito mais impostos que eles. Vocês sabem, pelo menos 5 deles, se eu fizesse agora uma provinha com vocês, vocês me contarem sobre 5 deles, vocês conhecem eles? Não conhecem? Vamos conhecer alguns deles hoje, vamos conversar a respeito. Os impostos municipais, eles são usados para a moradia, para a segurança, para a saúde e para a educação, né? E também, obviamente, isso vai valer para os impostos federais e para os impostos estaduais e federais, são utilizados também a respeito disso. Quando a gente diz impostos municipais, que ele vai direto para a prefeitura, né? E ela não divide com mais ninguém, a não ser com o caixa, o erário do município. Agora, quando são impostos estaduais, uma parte que vai ser usada para a saúde, para a habitação, para os policiais, para a segurança e assim por diante, ela vai ficar uma parte para o Estado e outra parte desses impostos vai ser distribuído entre os municípios para custear esses serviços essenciais. Nos impostos federais é a mesma coisa. Uma parte vai ficar para o governo federal para pagar as despesas com as universidades federais, com os hospitais federais, com o SUS, uma parte do SUS é pago pelo governo federal, né? Então, uma parte do custeio, outra parte dos impostos, os tributos federais, serão divididos entre os estados e os municípios. Mas quais são esses impostos? Talvez um dos primeiros impostos foi o IPTU, que foi introduzido no Brasil em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil. IPTU é Imposto Predial e Territorial Urbano, que naquela época era chamado de décima urbana,
que era um imposto voltado para as propriedades com construção no meio urbano. E é cobrado anualmente, hoje em dia, de todos os proprietários de casas, prédios e também de terrenos urbanos, né? E varia de prefeitura para prefeitura. Cada prefeitura tem um índice para cobrar esses impostos. Então vamos fazer um treininho agora aqui que é muito importante. A gente lê, por exemplo, um boleto que a gente paga, mas de impostos a gente também tem que ler. Isso daqui é o imposto de IPTU da Prefeitura Municipal de Maringá. Mas a maioria dos municípios tem quadros semelhantes aqui. O que eu quero agora que vocês analisem? É exatamente a questão de vocês treinarem a leitura do que vocês estão pagando. O que eu quero? Só 2 dados aqui, tem muito mais dados que depois a gente vai comentar. Eu quero que vocês identifiquem qual o valor do IPTU, e se pode ter o desconto e qual é o desconto que eu posso ter sobre esse IPTU. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa análise, depois a gente já volta para conferir e ver mais alguns dados que tem nesse boleto aqui, podemos chamar dessa razão aqui do nosso imposto territorial urbano, no caso aqui da Prefeitura de Maringá. Um instantinho só, já voltamos a conferir.
Então, pessoal, conseguiram, é tranquilo, né? A ideia era só vocês procurarem, porque, como eu falei, qualquer imposto ele sempre vai estar diferente de um local para outro, mas a gente tem que ter a habilidade de conseguir encontrar para que a gente possa compreender os valores. Primeiro era o valor do IPTU. O valor do IPTU que a gente vai pagar está aqui, ó. Nós temos aqui R$ 3.412,72 que está aqui. Ah, professor, o valor total aqui está R$ 3.521,69, mas aqui ele está cobrando, que algumas cidades cobram aqui, a iluminação. Em algumas cidades cobra-se também a taxa de lixo. Por exemplo, aqui em Curitiba, o imposto, na grande maioria dos locais, cobra uma taxa de lixo anual ali. Em outros municípios é cobrado diferente, por isso que eu digo, cada município tem a liberdade, mas o imposto é esse. Já vamos falar como é que chega esse imposto. Mas da onde que sai esse valor? É inventado? Não. Ele sai exatamente da base de cálculo, que é chamado de valor venal do imóvel, tá? O valor venal. E como a gente falou do desconto, se ele, no caso aqui, pagasse em cota única, teria um desconto de 15% sobre este valor aqui, ficando o valor de R$ 2.993,44. Se mantivesse o valor integral, sem desconto, parcelamento, neste caso poderia ser parcelado em 12 vezes no caso dessa prefeitura. No caso de Curitiba, o parcelamento é em 10 vezes. Isso que eu disse, é de município em município a gente tem, né? Então a gente precisa aprender a ler esses dados que são muito importantes. Agora vamos para a segunda tarefa, e agora uma tarefa já de cálculo de imposto. Aquele lá já estava tudo pronto, que era só fazer a leitura. Jonas tem uma casa que está avaliada em R$ 295.520. Ele trabalha como vendedor autônomo e, como não possui uma renda fixa, quer aproveitar a sua última comissão para deixar separado o dinheiro do IPTU que terá que pagar em breve. Vamos calcular qual será o IPTU pago por Jonas, considerando que a cidade dele, a alíquota custa de 2,25% do valor do imóvel e que, caso ele pague à vista, ele tem um desconto de 15%. E como eu falei, vai ser o valor dessa alíquota varia de município para município e também o vencimento muda. Eu tenho um imóvel, por exemplo, no interior do estado, que o vencimento é em junho. Em Curitiba, o vencimento é no início do ano. Cada município tem um valor de investimento e também, por causa da uma lei, é determinado qual é a alíquota. Então, 295.520 é o valor venal, esta é a alíquota e ele quer pagar à vista, porque ele está com o dinheiro, então ele quer obter esse desconto de 15%. Quanto que ele vai pagar? Vou dar um tempinho para vocês calcularem e já voltamos a conferir.
Então, galera, tranquilo nesse cálculo? Vamos lá então conferir. Então, o valor do imóvel, que seria o valor venal, pessoal, o valor venal, deixa eu esclarecer isso daqui, não é exatamente o valor de venda, é o valor que a prefeitura faz de todos e que dos imóveis, e normalmente esse valor venal não corresponde ao valor de venda, tá? Tem que tomar cuidado. Claro que em algumas prefeituras eles fazem de tempos em tempos correção desse valor venal para não ficar tão defasado, tranquilo? Então esse seria o valor venal, o valor da alíquota 2,25%. Então eu vou pegar o valor venal e vou multiplicar pela taxa. Essa taxa eu vou dividir por 100, então portanto ficou 0,0225 vezes 295.520, o imposto deu R$ 6.649,20. Esse seria o valor bruto do imposto. Como ele vai pagar com o desconto, ou seja, vai pagar em cota única, ele vai ter um desconto de 15%. Eu não quero saber o valor do desconto, não é verdade? Eu quero saber quanto ele vai pagar. Então, eu não vou calcular 15%, eu vou calcular quanto ele vai pagar. Se ele tem um desconto de 15%, significa que ele vai pagar quantos por cento deste valor? 85%. Porque daí eu já tenho o cálculo direto. Se ele vai pagar 85% daquele valor, eu vou fazer 85 dividido por 100, dá 0,85, vezes o valor venal, então, portanto, o imposto é de R$ 5.651,82. Vocês vejam que é um valor bastante considerável. Converse com a mamãe, com o papai, com o responsável de vocês que tem casa própria, vocês vão ver, ou mesmo quem tem aluguel, por exemplo, aqui em Curitiba, é comum, além de você pagar o aluguel, você paga também o imposto, o IPTU daquele imóvel que você está alugando. E vocês vão ver que é um valor bastante considerável. E esse dinheiro vai reverter em quê? Exatamente em habitação, em saúde, em educação, em segurança, ou seja, aquilo que são serviços públicos, que vai envolver exatamente os salários dos servidores e também os insumos que são necessários. Por exemplo, na escola, o salário dos professores e funcionários, mas também vai englobar a merenda escolar, os materiais de limpeza e também a construção também do prédio da escola. Então, são investimentos extremamente altos. E quando a gente fala aqui, vai ficar para vocês darem uma olhada, na estimativa, ver essa reportagem que fala exatamente a respeito de uma coisa que é muito importante, que a gente ouve sempre falar, sobre o preço do combustível. Essa reportagem diz assim: o posto será obrigado a informar a composição do preço do combustível. Ou seja, todos os postos, por lei hoje em dia, eles têm que mostrar cada um dos itens que ele vende de combustível, qual é o valor médio do produtor daquele combustível, qual é o valor que é cobrado ICMS, ou seja, sobre qual valor é cobrado, qual é o valor do imposto estadual, dos tributos federais, que aqui o estadual é o ICMS, do federal, que é o PIS, o PASEP e o CONFINS, e qual é o outro tributo federal, que é a CID, sobre cada um. Então, quando você vai ao posto de gasolina, você pode ir lá e ele deve estar isso no lugar visível, qual é esses valores que serão cobrados, e você vai poder calcular quanto imposto daquilo que você estiver abastecendo você vai ter ali, tá? Você sabia que é possível saber quanto o Estado, o município ou geral, todos os níveis no Brasil estão gastando com esses impostos? Sim, que é chamado do portal da transparência, porque a lei da transparência de 2009 obrigou todos os órgãos públicos terem facilmente acessível à população ver aonde, quanto eles estão arrecadando e aonde eles estão gastando dinheiro. Então, se você quer saber quanto a prefeitura da sua cidade, quanto o Estado está gastando, quanto o governo federal, você pode ir no portal da transparência deles e ali deve estar constando
todas as despesas, todos os salários que estão sendo pagos, que é um direito nosso como cidadão saber aonde está sendo aplicado o nosso dinheiro. Nesse vídeo a gente conversou exatamente a respeito dos impostos e como eles são aplicados para nós contribuintes. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.